Deus ouve esta oração e multiplica suas bênçãos. Muitas pessoas vivem com a sensação de que suas orações não são ouvidas. Elas se ajoelham, falam com Deus, clamam, mas no silêncio da madrugada ou na rotina pesada do dia, parecem não perceber nenhuma resposta. No entanto, a Bíblia nos mostra repetidas vezes que Deus é um Pai atento, que não apenas escuta cada palavra, mas também observa cada lágrima que cai de nossos olhos. Nada passa despercebido diante dele. Mesmo quando acreditamos estar sozinhos, ele está presente, ouvindo, anotando e preparando algo muito maior do que pedimos ou imaginamos. A oração é um dos atos mais poderosos da fé cristã. Não se trata apenas de pedir, mas de abrir o coração para um relacionamento direto com o Criador. Quando oramos, não estamos lançando palavras ao vento, mas sim estabelecendo uma conexão espiritual que ultrapassa qualquer barreira terrena. E a promessa é clara: aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, a porta se abrirá. Muitas vezes, não é no nosso tempo, mas no tempo perfeito de Deus. A questão é que muitas bênçãos são multiplicadas justamente quando exercitamos a fé. É como plantar uma semente. Uma oração feita com sinceridade, fé e entrega total é como lançar uma pequena semente no solo fértil da vontade de Deus. No início, pode parecer que nada acontece, mas em segredo, Deus já está regando, cuidando, e em breve o crescimento será visível. A Bíblia diz em Jeremias 29, 12 e 13: Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. É nesse ponto que entra a multiplicação das bênçãos. Deus não dá de forma limitada. Ele não é um pai que entrega apenas o mínimo necessário. Pelo contrário, ele transborda. Quando Jesus multiplicou os pães e peixes, ele não apenas alimentou a multidão até que todos se saciassem, mas ainda sobraram 12 cestos cheios. Esse milagre é uma prova viva de que o Senhor não se limita às nossas expectativas. Ele surpreende, expande e multiplica. Muitas pessoas hoje estão vivendo milagres escondidos que ainda não conseguiram enxergar. Talvez a saúde preservada, a família guardada, o trabalho que sustenta o lar, a força que se renova a cada manhã. Esses são sinais de que Deus já está multiplicando bênçãos em áreas que às vezes passam despercebidas. No entanto, quando nos colocamos em oração sincera e profunda, pedindo com fé e agradecendo pelo que já temos, Deus abre portas ainda maiores. A pergunta que ecoa é: como podemos orar de forma que Deus não apenas ouça, mas que também mova os céus em nosso favor? A resposta não está em fórmulas mágicas ou repetições vazias, mas em 3 pilares: fé, humildade e gratidão. Uma oração cheia de fé reconhece o poder de Deus. Uma oração humilde coloca nossa vontade abaixo da vontade dele. E uma oração de gratidão mostra que entendemos que já fomos abençoados muito além do que merecemos. Quando essas 3 chaves se encontram, o coração de Deus se move. Assim, ao longo deste roteiro, vamos mergulhar em exemplos bíblicos de orações que foram ouvidas. Vamos refletir sobre como a fé pode mudar destinos. E vamos aprender juntos uma poderosa oração para multiplicar bênçãos em nossa vida. O que está por vir pode ser a transformação que você tanto buscava. A Bíblia está repleta de histórias que revelam como Deus ouve a oração sincera e responde com bênçãos multiplicadas. Uma das mais emocionantes é a de Ana, mãe do profeta Samuel. Ana era estéril e sofria humilhações por não conseguir gerar filhos. Em meio à dor, ela não desistiu. Foi ao templo e derramou sua alma diante do Senhor, em lágrimas e súplicas. Sua oração foi tão intensa que o sacerdote Eli pensou que ela estivesse embriagada. Mas Ana explicou: Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. 1 Samuel 1:15. Deus ouviu o clamor de Ana. Não apenas lhe deu um filho, Samuel, mas multiplicou sua bênção com outros filhos depois.
O que parecia impossível tornou-se realidade. Esse relato nos mostra que, quando oramos com sinceridade e fé, mesmo em meio à dor, Deus transforma nossa vergonha em honra. Ana pediu um filho, mas recebeu muito mais. Recebeu descendência, recebeu honra e tornou-se mãe de um dos maiores profetas de Israel. Outro exemplo poderoso está em 2 Reis 20, com o rei Ezequias. Ele adoeceu gravemente e recebeu do profeta Isaías a sentença: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A notícia era devastadora. Mas Ezequias não aceitou sua morte sem antes clamar a Deus. Voltou seu rosto para a parede e orou com toda a sua força, chorando abundantemente. E Deus ouviu. Antes mesmo que Isaías saísse do palácio, o Senhor lhe deu uma nova palavra. Volta e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. E acrescentou 15 anos à sua vida. Aqui vemos algo grandioso. Deus não apenas mudou uma sentença de morte, mas prolongou a vida de Ezequias, permitindo-lhe testemunhar o cuidado divino. Uma oração sincera tem poder para alterar decretos e transformar finais em novos começos. Não podemos esquecer a oração de Jabés, relatada em 1 Crônicas 4:10, um versículo curto, mas de imenso poder. Jabés invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, que me abençoes muitíssimo, e alargues os meus termos, e que a tua mão seja comigo, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Jabés não fez uma oração tímida, mas ousada. Ele pediu multiplicação, pediu expansão, pediu a presença de Deus constante em sua vida, e o Senhor atendeu. Esses exemplos nos mostram que, independentemente da situação, a oração é a chave que abre portas impossíveis. Ana recebeu a bênção de ser mãe. Ezequias recebeu anos de vida. Jabés recebeu expansão e prosperidade. Em todos os casos, a resposta foi maior do que o esperado, porque o nosso Deus é um Deus de abundância. Quando pensamos em multiplicação de bênçãos, precisamos lembrar que não se trata apenas de riqueza material. Deus multiplica alegria, paz, saúde, sabedoria, oportunidades, relacionamentos restaurados. Ele é capaz de transformar escassez em abundância, lágrimas em risos e desespero em esperança. A chave está em buscar com fé, não desistir e confiar que Ele sempre sabe o momento certo de responder. Talvez você esteja vivendo um tempo parecido com o de Ana, enfrentando humilhações ou frustrações. Talvez esteja como Ezequias, cercado por diagnósticos impossíveis, ou como Jabés, sonhando em expandir sua vida e território. Saiba que Deus está ouvindo cada oração. E assim como respondeu no passado, Ele também pode responder hoje, multiplicando bênçãos além da sua imaginação. Jesus nos ensinou profundamente sobre a oração, revelando que ela é o canal direto entre o ser humano e o Pai Celestial. Uma das maiores lições foi o Pai Nosso, registrado em Mateus 6, 9 e 13. Essa oração modelo nos mostra equilíbrio: adoração a Deus, pedido de provisão diária, perdão dos pecados e livramento do mal. O Pai Nosso não é apenas uma oração para ser repetida, mas um guia que nos ensina a forma correta de falar com Deus. Jesus também destacou a importância da persistência. Em Lucas 18, ele contou a parábola da viúva persistente. Essa mulher buscava justiça contra seu adversário e, mesmo diante de um juiz injusto, não desistiu de pedir. Por insistir, conseguiu sua vitória. E Jesus concluiu: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que pareça demorado em atendê-los? Essa parábola nos ensina que a perseverança na oração move o coração de Deus. Outro ensinamento está em Lucas 11, com a parábola do amigo importuno. Um homem recebeu uma visita inesperada à meia-noite e, sem ter pão para oferecer, bateu na porta de seu amigo, pedindo ajuda. O amigo não queria levantar, mas pela insistência, acabou atendendo. Jesus explicou: pedi
e dar-se-vos-á. Buscai, e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Aqui está o segredo: não desistir. Muitas pessoas oram uma vez, não veem resposta imediata e param. Mas Jesus nos chama a orar com fé contínua, insistindo, batendo, buscando. Não porque Deus seja insensível, mas porque a persistência fortalece nossa fé e nos prepara para receber. Ele também nos alertou contra orações vazias e repetitivas. Em Mateus 6:7 disse: "E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos." Isso significa que não é o tamanho da oração que importa, mas a sinceridade do coração. Uma simples frase, dita com fé, pode mudar destinos. Jesus, em sua própria vida, nos deixou exemplo. Ele orava constantemente, buscava momentos de solitude para falar com o Pai. Antes de escolher os discípulos, passou a noite em oração. No Getsemane, orou com tanta intensidade que seu suor tornou-se gotas de sangue. E na cruz, entregou sua vida em oração. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Se o próprio Filho de Deus orava com tanta entrega, quanto mais nós precisamos buscar essa intimidade. A oração não é apenas um ato religioso, mas uma necessidade vital para todo aquele que deseja viver debaixo das bênçãos multiplicadas de Deus. A oração não é apenas um recurso antigo, restrito às páginas da Bíblia. Ela continua sendo viva e eficaz nos dias de hoje. Muitas pessoas confundem oração com uma repetição mecânica de palavras, mas na verdade, ela é uma conversa íntima com o Criador. Quando falamos com Deus, não precisamos de palavras difíceis ou ensaiadas. Precisamos apenas abrir o coração com sinceridade. Ele não olha para a eloquência, mas para a intenção. Na vida moderna, em meio à correria, à pressão do trabalho, aos compromissos familiares e às lutas diárias, muitas vezes sentimos que não temos tempo para orar. Mas é justamente nesse contexto que a oração se torna ainda mais essencial. É ela que nos dá forças para suportar os fardos e sabedoria para tomar decisões. A oração é como um refúgio, um lugar secreto onde encontramos paz em meio à tempestade. É comum que as pessoas sintam desânimo quando não veem respostas rápidas. Oram uma semana, um mês, até mesmo anos, e nada parece mudar. Mas a fé verdadeira se manifesta na perseverança. A Bíblia diz em Hebreus 11:6: "Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam." Isso significa que, mesmo sem sinais visíveis, precisamos crer que Deus está agindo nos bastidores. Existem inúmeros testemunhos de pessoas que experimentaram milagres após uma vida de oração. Há relatos de mães que oraram anos pela conversão de seus filhos e viram a transformação acontecer quando já não esperavam. Há histórias de famílias que, diante de dívidas impagáveis, clamaram ao Senhor e receberam portas abertas de forma inesperada. Há enfermos que, depois de clamarem a Deus com fé, testemunharam curas inexplicáveis pela medicina. Esses exemplos modernos provam que a oração continua sendo a chave que abre caminhos. Não importa se o problema é financeiro, emocional, espiritual ou físico, Deus continua sendo o mesmo. Ele não mudou. O mesmo Deus que respondeu a Ana, Ezequias e Jabez continua respondendo hoje. Mas é preciso entender que a oração não é uma ferramenta para manipular Deus. Ela não é uma lista de desejos entregue a um ser celestial que deve cumprir exatamente o que pedimos. A oração verdadeira busca alinhar nossa vontade à vontade dele. Quando oramos, entregamos nossas ansiedades e confiamos que o Pai sabe o que é melhor. Muitas vezes o não de Deus é uma proteção, e o espere é uma preparação para algo maior. Em Filipenses 4:6-7, Paulo nos dá uma instrução preciosa. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aqui está a essência. Quando oramos, recebemos paz.
mesmo antes da resposta. Portanto, se você tem orado e ainda não viu mudanças, não desanime. Continue firme. Deus não se esqueceu de você. Ele está preparando o momento certo para multiplicar suas bênçãos. Enquanto isso, use a oração como um alimento para sua fé, como um escudo contra a ansiedade e como um canal para manter seu coração em sintonia com o coração do Pai. Agora vamos juntos a um momento especial, uma oração guiada, para que você possa sentir a presença de Deus e abrir caminho para a multiplicação de bênçãos em sua vida. Feche seus olhos, acalme sua mente e entregue cada pensamento ao Senhor. Senhor meu Deus e Pai, neste momento eu me coloco diante da Tua presença. Sei que os meus olhos muitas vezes não conseguem enxergar além dos problemas, mas eu creio que o Senhor já está cuidando de cada detalhe. Pai, eu clamo que ouças esta oração. Eu te entrego minhas angústias, minhas necessidades e minhas lutas. Sei que Tu és fiel para transformar tudo em vitória. Multiplica, Senhor, as bênçãos sobre minha vida. Que a minha saúde seja fortalecida, que minha família seja guardada, que meu lar seja cheio da Tua paz. Que as portas do emprego, da prosperidade e das oportunidades se abram diante de mim. Que eu seja protegido contra todo o mal e que a Tua mão poderosa me conduza em segurança. Pai amado, assim como ouviste a oração de Ana, que chorava diante do altar, ouve também o meu clamor. Assim como ouviste o choro de Ezequias e acrescentaste anos à sua vida, acrescenta dias de alegria e de vitória aos meus caminhos. Assim como respondeste a Jabés, alarga também as minhas fronteiras e amplia as minhas possibilidades. Eu não peço apenas por mim, mas por todos que estão ouvindo esta oração neste momento. Que cada pessoa seja tocada pelo Teu Espírito Santo, que a fé seja renovada e que testemunhos de milagres se multipliquem. Obrigado, Senhor, por tudo o que já fizeste, por tudo o que estás fazendo e pelo que ainda vais fazer. Eu creio que as Tuas promessas não falham e que em breve verei os frutos desta oração. Em nome de Jesus, amém. Esse tipo de oração, feita com fé, tem o poder de transformar atmosferas. Quando falamos com Deus com coração sincero, algo no mundo espiritual se move. A oração não apenas nos aproxima de Deus, mas também nos fortalece, nos dá esperança e nos faz perceber que nunca estamos sozinhos. É importante lembrar que a oração deve ser constante. Não basta orar apenas em momentos de desespero. Assim como um relacionamento precisa de diálogo para crescer, nossa vida espiritual precisa de oração diária. Quando a oração se torna um hábito, nossa mente se acalma, nossa fé se fortalece e as bênçãos fluem naturalmente. Portanto, faça da oração uma prática diária em sua vida. Ore ao acordar, ore antes de dormir, ore em silêncio durante o trabalho, ore no trânsito. Deus está sempre pronto para ouvir. E quanto mais você ora, mais experimenta a multiplicação das bênçãos em todas as áreas. Conclusão. Chegamos ao final desta reflexão, mas o poder da oração nunca termina. Ao longo desta mensagem vimos que, em cada época, em cada situação, em cada vida que decidiu clamar com sinceridade, Deus ouviu e respondeu de forma surpreendente. Ele não é um Deus distante, indiferente ao sofrimento humano. Ele é Pai amoroso, que se inclina para ouvir até mesmo os gemidos mais silenciosos. Talvez você já tenha pensado que sua oração não passa do teto do seu quarto. Talvez a demora da resposta tenha gerado dúvidas em seu coração. Mas lembre-se, o tempo de Deus não é o nosso. Quando parece que nada está acontecendo, Deus já está movendo peças invisíveis, alinhando pessoas, abrindo portas e preparando cenários. Ele trabalha em silêncio, mas quando age, tudo se transforma de repente. A grande lição que fica é que a oração não deve ser vista apenas como um pedido de socorro, mas como um estilo de vida. É na constância da oração que nossa fé se fortalece. É na perseverança que aprendemos a confiar plenamente. É na gratidão que reconhecemos as bênçãos já recebidas e abrimos espaço para receber ainda mais.
A moral desta história é clara. Nunca subestime a força de uma oração feita com fé. Oração muda destinos, abre caminhos e derruba muralhas. Ana clamou e se tornou mãe. Ezequias chorou e ganhou mais 15 anos de vida. Jabez pediu ousadamente e teve suas fronteiras ampliadas. E você? O que está disposto a apresentar diante de Deus hoje? O desafio que fica é: não desista de orar. Mesmo que as lágrimas escorram, mesmo que o silêncio pareça longo, continue clamando, porque a qualquer momento o impossível pode se tornar realidade. O mesmo Deus que multiplicou pães e peixes é capaz de multiplicar alegria, saúde, prosperidade e esperança em sua vida. Se hoje você sente o peso da solidão, entregue seu coração a Deus em oração. Se está cercado de problemas financeiros, fale com Ele. Se a saúde enfraqueceu, clame ao médico dos médicos. Se sua família precisa de paz, leve cada nome diante do trono, porque Ele é poderoso para transformar todas as áreas da sua vida. Nunca esqueça, a oração não apenas muda circunstâncias, ela também nos muda por dentro. Molda nosso caráter, fortalece nossa fé, nos ensina paciência e nos faz enxergar a vida com outros olhos. Quando oramos, nos aproximamos de Deus, e é nesse relacionamento que encontramos força para enfrentar qualquer batalha. Que esta mensagem seja como uma chama acesa em seu coração, lembrando que sua oração tem valor. Que você saia daqui renovado, confiante de que Deus já está multiplicando suas bênçãos. Ele ouve, Ele responde e Ele surpreende. Então, mantenha viva a esperança. Continue orando, continue crendo, porque o próximo testemunho de milagre pode ser o seu. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.